Começando então mais um modelo nosso de simulação e eventos discretos, vamos trabalhar agora com o modelo de mineração. É um modelo bem simples, com a animação em 3D e 2D, no qual vamos entrar com um caminhão de carregamento de minérios e ele vai ser abastecido com os minérios dentro do nosso setor. Após esse caminhão ser abastecido, ele sai do setor. Teremos dois tipos de carregadeira, temos a carregadeira em si, teremos quem estará abastecendo ela para liberar o nosso sistema. Tem um modelinho bem simples que, didaticamente, ele vai funcionar do seguinte formato. Vamos simular então um ambiente de mineração para carregamento de um caminhão de minérios. Este caminhão que será carregado, ele chega numa distribuição exponencial de 50 minutos em média. Temos uma carregadeira disponível para carregar o caminhão, esse minério no caminhão. O tempo de carregamento é uma normal de média 40 e desvio 15 minutos. E a gente deseja nesse modelo inserir alguns controles. O tempo que o caminhão fica em fila, o tamanho médio das filas e o tempo parado dos caminhões. Além de prover a simulação 2D e 3D deste modelinho. Vamos então iniciar ele iniciando com o nosso NLogic, abrindo o NLogic numa tela zerada. Acompanhem comigo o início deste modelo. Com o NLogic aberto, iremos iniciar este modelo conforme padrão. Podemos vir aqui em File, New Model, ou tem aqui ainda a opção de New Model direto. Ou mesmo Ctrl N e se inicia um novo modelo. Várias formas de iniciar um novo modelo aqui dentro do nosso software. Começando então, esse daqui será a mineração, lembrando sem cedilha nem acento por via de dúvida, e o tempo dessa mineração vamos colocar em minutos. Clicando em Finish, ele inicia o nosso modelo, já criando aqui na arquitetura do projeto todos os elementos do layout principal, que é o nosso main, da simulação, da otimização e da database, do nosso banco de dados. Este modelo que vamos construir, ele é retirado também do material do professor George Van Atzen, no qual ele também trabalha este mesmo modelo, com algumas adaptações, logicamente, para a gente trabalhar aqui dentro. Então, abrindo o nosso modelo dentro do NLogic, criando ele, com o nome de mineração, vamos iniciá-lo construindo o processo produtivo. Para construir o processo produtivo, vamos vir aqui na modelagem de processo, nessa primeira biblioteca, e vamos iniciar com a chegada. Vamos criar um source aqui para ele. Vão chegar os caminhões dentro do nosso ambiente produtivo. Após esse source, vamos colocar, um pouquinho diferente dos demais, um size, ou seja, vamos vincular o caminhão que chega com a carregadeira ou a empilhadeira, o que quer que seja, que coloca o minério neste caminhão. Então vamos vincular um recurso que entra com um recurso no qual já temos dentro do nosso processo. Então entra a entidade caminhão e vai vincular com o recurso da carregadeira para completar a carga dele. A partir do momento que eu vinculo os dois, eu necessito de um tempo para carregar. E este tempo vai ser o nosso delay. Após eu carregar, eu tenho que liberar a carregadeira para outro processo. Então, utilizamos o release para isto. Toda vez que utilizarmos o size, temos que liberar o recurso pelo release. E finalizamos o processo com um botão de ponto final, que é o nosso sync. Outra questão, para que o size funcione, eu preciso do recurso, igual já comentamos, no nosso recurso da carregadeira. Para inserir o recurso, vamos colocar um resource pool aqui dentro do nosso processo, que vai ser o recurso da nossa carregadeira. Indo item a item para configurarmos cada um deles, vamos começar pelo source. Nosso source vai ser a chegada, vou até trocar o nome dele aqui, chegada, que será a chegada dos caminhões. Ele terá um rate de 1 por segundo, só para termos aqui, depois a gente altera. E vamos criar um agente customizado para o caminhão. Então, podemos criar diretamente por aqui, que ele já é vinculado ao source. Então, criamos uma entidade diretamente ligada ao bloco de ação.
ou poderia criar aqui pelo bloco agente ou pelo bloco agent_type. No caso, vou criar aqui diretamente pelo tipo customizado de agente. Este agente, então, será o nosso caminhão sem um acento, só para evitar qualquer BO dentro do software. Este caminhão, nós vamos encontrar ele dentro do item de mineração. Tem aqui mining e vamos utilizar a figura do haul truck, que será o caminhão que transporta os minérios. Após inserir essa figura, dando Next, pedir os parâmetros, não vamos inserir nenhum parâmetro neste modelo. Clicando em Finish, ele abrirá uma nova aba para esse caminhão, no qual ele já está aqui colocado o desenho dele visto por cima. Mas como é uma animação em 3D, temos também todas as visões. Clicando aqui em cima, tem a visão em 3D dele também. Bom, voltando na chegada, depois de já criarmos esse agente caminhão, vamos organizar a taxa de chegadas em si. Estava aqui 1 por segundo, nós vamos alterar. Esses caminhões chegarão em intervalos de tempo, numa exponencial que chega um caminhão a cada 50 minutos. Então, dentro das exponenciais, a gente coloca o recurso e divide pelo tempo de chegada. Poderíamos colocar o valor diretamente aqui, 1 dividido por 50, 0.0 alguma coisa? Sim, daria certo também. A única questão é que se eu colocar neste formato de divisão, para que se aceite o número com vírgula, um número real, eu preciso que o numerador, este 1, tenha o ponto 0, para significar que ele também é um número real. Se eu colocar só 1 dividido por 50, dentro do Java é 0, ele não aceita a vírgula. Agora, 1.0 dividido por 50, ele aceita a vírgula e cria para a gente a exponencial correta. Criada a chegada, nós vamos agora para o Resource Pool. Vamos criar aqui o recurso que vão ser as carregadoras. Carregadeira. Esta carregadeira irá se mover, vou ter só uma no meu sistema por hora, e vou também criar um tipo customizado de agente para ela. Vai ser um recurso, mas que também terá ilustração 3D. O recurso será a nossa carregadeira. Não podem ter nomes iguais, porém notem que o recurso eu coloquei com o C maiúsculo, enquanto o bloco de ação do Resource Pool coloquei com C minúsculo. Então cuidado com essas questõezinhas, não podem ter objetos com nomes iguais. Porém, o Java aceita diferenciação de caixa alta e caixa baixa. Essa carregadeira também vai estar lá nos itens de mineração e vamos utilizar o LHD, este veículo de carregar. Também não vamos colocar por hora nenhum parâmetro. Finalizando, abre-se a janela deste novo objeto que criamos. Ou seja, voltando aqui no main, a carregadeira, que nós temos apenas uma, já tem o recurso disponível. Por hora, estamos deixando a velocidade dela de 10 metros por segundo. É bem rápida, mas vamos deixar aqui padrão para não precisar mexer nesse formato. Próximo bloco nosso, nós vamos agora para o size. No size, eu vou grudar a chegada do caminhão com a carregadeira que eu acabei de criar. Então esse size, eu vou mudar o nome dele, vai ser a fila do caminhão. Ele está esperando a carregadeira ficar disponível. Para que ele funcione, eu preciso, além do caminhão que chega, da carregadeira como recurso. E eu preciso de uma carregadeira para um caminhão. Aqui embaixo, caso queiramos confirmar, ele tem aqui nas opções avançadas que o caminhão que está chegando dentro do size. Então, ao colocar a chegada, automaticamente todos os outros blocos de ação são vinculados ao que chega no nosso processo. Depois que o caminhão foi colocado na fila e eu aloquei a empilhadeira, a carregadeira para abastecê-lo, vou abastecer realmente. Vou carregar o caminhão. Então vamos colocar aqui o carregamento. Este carregamento não será uma triangular. Vou alterar aqui e vou colocar uma expressão normal. Para inserir esse tempo normal, em vez de escrevê-lo, caso você não saiba, é só escrever normal ou norm e apertar o Ctrl ou Enter, que ele aparece aqui várias funções possíveis. Mas em vez de fazer isso, eu vou vir aqui
na nossa distribuição de probabilidade para escolher alguma delas. Clicando lá naquela varinha mágica, aparecem aqui várias distribuições possíveis, inclusive a nossa normal. Vamos utilizar uma normal com desvio padrão bem alto de 15 minutos e o tempo médio de 40. Então é uma normal bem grande para a gente estar trabalhando. Tem grande variação aqui dentro desse processo. O tempo será em minutos deste processo produtivo, então lembre-se de trocar. E também vamos colocar aqui a capacidade máxima para não atrapalhar o processo produtivo desse carregamento. Ou seja, eu consigo carregar o caminhão até ele ficar cheio, mesmo chegando outro aqui na fila. Não vai ter nenhum trânsito que um atrapalhe o outro dentro do meu chão de fábrica. Posterior a isso, a gente vem aqui no nosso release. Eu vou trocar o nome dele, eu vou chamar de liberar. Só que no carregamento ficou muito apertado, eu vou só atrasar um pouquinho a palavra. Então, nosso release, vou só trocar o nome, vai ser liberado a todo momento, vai ir para a casa dele a todo momento, então bem tranquilo. E, por fim, o nosso sync, que não sofrerá alteração. Só vou trocar o nome dele para saída sem acento também. E saem caminhões do meu sistema. Com isso, então, eu já tenho o processo produtivo aqui organizado. Mas vou já aproveitar e colocar o tempo que eu quero calcular. Eu quero calcular o tempo no qual o meu caminhão fica aqui dentro da fila, o tempo que ele fica esperando para ser atendido. Para fazer isso, vamos usar a opção do cronômetro, do Time as Restart e Time as End. Então, puxando o Time as Restart, o início do cronômetro, vou colocar logo aqui no início e calculará o start realmente do meu processo. Vou só alterar o nome dele aqui, ficou muito grande. Vou colocar tempo de início. Só para reduzir um pouco o nome dele e caber aqui no nosso fluxograma. E após o caminhão estar na fila, vou colocar o Time as End entre a fila e o tempo de carregamento, que eu vou colocar aqui o tempo de fim. Também só para não ficar muito grande os nomes. Quando eu colocar o cronômetro que finaliza a cronometragem, eu tenho que vir aqui na opção e dizer por onde eu comecei, que é o tempo de início. Starto no tempo de início e eu finalizo aqui no tempo de fim. No tempo de fim eu tenho que indicar essa característica. Com esse processo já construído, nós vamos aqui em Projeto e vamos, dentro da aba Simulação, colocar o tempo específico para ele. Nesse tempo específico, eu vou pedir para simular por um tempo determinado de um total de 4.800 minutos. Eu sei que é minuto, porque se eu vier aqui na mineração, no título, está aqui o modelo, a unidade de tempo dele em minutos. A partir disso, eu posso salvar o nosso modelo e colocá-lo, verificar se tem algum bug, aparentemente não, e colocá-lo para rodar. Ao clicar o play, ele vai abrir uma nova aba, uma nova janela, com o nosso modelo rodando ainda só no formato de fluxograma. Ele começa a rodar em minutos e a partir das taxas de chegada entrarão os caminhões aqui no nosso modelo. Vou apressar um pouquinho aqui o tempo, então já chegou o primeiro caminhão e a nossa carregadeira foi vinculada a ele, demandando o tempo de carregamento. Clicando aqui em cima do carregamento, ao chegar o segundo caminhão, ele já começa a cronometrar o processo para finalizar esta etapa. Finalizou ela, já chega o próximo e assim sucessivamente. Então o modelo está funcionando normalmente. Se eu clicar aqui na velocidade máxima, ele vai até o minuto 4.800. E ele me informa que, neste minuto, eu tive a saída de 84 caminhões abastecidos aqui da nossa mineradora. Com isso, então, a gente montou a primeira parte do nosso processo produtivo, que foi a construção do fluxograma. Na segunda parte, após o intervalo, nós vamos inserir alguns gráficos de controle para visualização durante a animação. Me acompanhe até lá, após o intervalo, para continuarmos com o nosso modelo. Continuando com o modelo, nós vamos agora criar alguns gráficos de controle que perdurarão, que terão seus dados organizados durante a nossa animação.
Começando, eu vou puxar aqui um primeiro gráfico dentro da aba Analyze. E este gráfico vai ser o Bar Chart, nosso gráfico de barras. Vou puxar e colocar aqui dentro do meu layout este gráfico e vamos cadastrá-lo. Vamos colocar o tempo médio da fila e também o tempo máximo que o caminhão vai ficar nessa fila. Para fazer isso, eu venho aqui no título e vou só alterar o título desse primeiro gráfico de barras. Vou colocar aqui tamanho médio fila. A cor tanto faz, o que importa é de onde vem o valor. O valor deste gráfico ficará aqui dentro do nosso size. Então eu tenho que entrar neste bloco, ou seja, vou entrar dentro do bloco de ação fila, coloco o ponto final para acionar todos os elementos dentro dele. Dentro desse bloco tem uma fila, que é o nosso queue. Então, dentro do bloco tem o queue e tem o size. Eu entro dentro do queue. E nessa fila eu procuro a estatística de tamanho, o stat size. Apertando Ctrl espaço, dá para ele buscar todos os elementos que contém ali dentro. E neste tamanho da fila, eu ainda quero mais uma informação, que eu quero a média, que é o comando min. Ele me dará a média do tamanho da fila. Só que eu quero mais uma informação. Clico no maisinho, crio mais uma coluna, e essa coluna será o tamanho máximo da fila. Para o tamanho máximo, a mesma estrutura de dados, porém, em vez de buscar a média, eu quero buscar o formato máximo da fila. Entro no bloco fila, dentro dele encontro o queue, que é a opção de fila. Dentro dessa opção de fila, acho a estatística de tamanho e quero o valor máximo dessa estatística de tamanho. Só organizando aqui o nosso gráficozinho para aparecer todas as informações. Vamos agora para um próximo passo, que é criar o histograma, no qual eu desejo saber qual que é o tempo em fila, qual que é a frequência que eu tenho os tempos dentro dessa fila. Puxo então o nosso histograma, um segundo gráfico aqui para a gente. Este gráfico vou colocar então o título de tempo de fila e ele vai ser calculado pelo cronômetro. Inicio o cronômetro, ao finalizar o cronômetro eu tenho o tempo que o nosso caminhão ficou aguardando para ser atendido. Então vou achar o nosso cronômetro final, que eu chamei ele de tfin. Então encontro este cronômetro final. Lembrando, Ctrl espaço abre todas as opções. E vou encontrar a função de distribuição, que ele já cria automaticamente um histograma com este cronômetro, já é próprio do NLogic. Com esta função, o histograma vai ter a porcentagem de chances de acontecer determinado tempo pelo tempo que vai acontecer, o tempo na crescente também. A partir disso, já tenho duas informações a mais desse nosso modelo. O tamanho médio da fila, o tamanho máximo da fila e o tempo médio no nosso sistema. Salvando o modelinho, verificando se ele tem algum bug, aparentemente não, a gente pede para dar o play e rodamos o modelo. Com o modelo em funcionamento, já temos aqui embaixo os gráficos que estavam na nossa área de animação. Vou apressar um pouquinho para chegar o primeiro caminhão. Ao chegar o primeiro caminhão, já inicia aqui. Eu tenho, no máximo, um caminhão na fila, que foi o que ficou aqui. E ao finalizar o trânsito dele, a gente vai ter aqui o tempo, as porcentagens de tempo que ele fica em fila. Vou apressar um pouquinho para chegar aos demais e ir comparando os dados aqui dentro dos nossos gráficos. Então, até o momento, o tempo de fila, em média, de 9,66 minutos. O tamanho da fila médio, 0,08 caminhões, e o máximo até agora ficou 1 caminhão na fila. Chegando até o final do processo, tivemos aqui, durante os 4.800 minutos, um tempo médio de fila de 27,16 minutos, com a maior probabilidade, 47% das vezes, com 6 ponto alguma coisa, de 4 a 6 minutos. Já o tamanho da fila média ficou 0,49, bem pouquinho mesmo gente na fila, mas chegamos a ter até 4 caminhões na fila, por conta das taxas de chegada. Então, com isso, já temos diversos dados a respeito deste nosso pequeno modelo para abastecer o nosso caminhão. Vamos agora para um próximo passo, logo após o nosso intervalo. Fique com a gente.
Retornando aqui para o nosso modelo, neste nosso próximo passo, vamos calcular o tempo médio que o caminhão fica aqui esperando o nosso sistema, que ele fica travado aqui dentro. Para calcular isso, nós vamos inserir um parâmetro dentro do caminhão. O que é um parâmetro? É como se fosse um atributo, uma etiqueta, algo que eu vou anotar uma característica do caminhão. E no caso, eu quero anotar o tempo no qual ele começa a esperar, que ele começa a ficar ali dentro do nosso processo produtivo, esperando acontecer alguma coisa. É um tempo que o nosso caminhão fica parado. Então, entrando aqui na nossa aba do caminhão, no nosso agente, que no caso é a entidade que estamos trabalhando, vamos vir aqui na aba agente e vamos inserir um parâmetro para ele. Clico, seguro e arrasto o parâmetro, e este parâmetro eu vou chamar de início espera. Este parâmetro ele vai ser do tipo double, que ele vai receber valores diversos. Vai receber o tempo em si. Após isso, eu volto no main, e dentro do main, eu vou colocar um item de análise, aqui dentro do Analyze, que vai ser uma análise de dados e não de gráfico. Que vão ser os dados do histograma, esta opçãozinha aqui. Clico, seguro e arrasto, e esta função, este elemento, irá coletar os dados a partir lá daquele nosso parâmetro. Ele executa os dados, ele coleta os dados de histograma, para montar um histograma. Vou chamá-lo de distribuição de tempo de espera. Dentro dele que eu vou coletar agente por agente, quanto tempo ele ficou esperando no nosso modelo e posteriormente construir um gráfico em cima dele. Para eu conseguir imputar valores aqui dentro, ou mesmo dentro lá do nosso parâmetro, eu vou vir aqui dentro do nosso size, que é a fila. Assim que o caminhão chega na fila, o parâmetro dele, que eu acabei de criar, início espera, vai receber o tempo da simulação, o minuto, o segundo que o caminhão chegou. E assim que ele sair, eu vou calcular a diferença de tempo e imputar aqui dentro dessa distribuição de tempo de espera, dentro desse controle aqui de dados. Então, entrando aqui dentro da fila, nós vamos ir lá nas ações, lá embaixo da fila, do nosso size, e quando o caminhão entrar nessa fila, nós vamos inserir dentro da aba caminhão o tempo do processo, o tempo da simulação. Como eu quero inserir algo dentro de uma entidade, dentro de um agente externo ao main, a gente vai buscar a função agent. Então, vou buscar algum agente fora do main, fora do layout principal. Não precisa inserir qual agente é, mas se eu apertar Ctrl espaço, tem todas as informações dos demais agentes que não estão no layout principal. E eu quero a informação lá do nosso bloco chamado início espera, que é o nosso parâmetro do caminhão tipo double, tipo número real. Este parâmetro que está dentro de um agente, ele recebe, então é igual, ao tempo da simulação. A função de tempo é a função time, simples assim. É uma função pré-pronta já dentro daqui do nosso nLogic. Como é uma ação, tem que colocar ponto e vírgula ao final. Quando sair do size, estiver indo lá para o carregamento, eu vou pegar e eu quero calcular o tempo que ele saiu da simulação, subtraído desse tempo inicial e imputar isso dentro dessa variável, dentro desse conjunto de dados, que é a distribuição de espera. Para fazer isso, eu vou colocar que a distribuição de espera, esse que eu acabei de criar, ele vai adicionar, então, add, um valor. Então, vou pegar um valor e vou adicionar aqui dentro desse nosso conjunto de dados. Qual valor que eu vou adicionar? Eu vou pegar o tempo da simulação, no qual sai o processo produtivo do size. Então, estou saindo do size, vou coletar a hora, o minuto, o segundo da simulação e vou subtrair
do nosso início espera, que é na onde estava o horário de início dessa espera mesmo, o horário da simulação que eu imputei lá no nosso parâmetro. Então eu volto e busco de novo o agent.início espera. Insiro o ponto e vírgula no final, já que é uma ação. Olhando toda a nossa fórmula, o que estamos fazendo? O nosso módulo de distribuição de tempo de espera, essa coleta de dados, vai pegar de cada agente um dado que será adicionado. Esse dado adicionado é o tempo da simulação menos o parâmetro início da espera. E com isso eu tenho realmente o tempo no qual o meu operador, o meu caminhão no caso, ficou esperando ser atendido. Simulando aqui o modelo, salvando, verificando se tem algum bug e simulando, nós vamos ter aqui os dados agente por agente nessa distribuição de espera. Vou aumentar um pouquinho a velocidade para a gente visualizar as chegadas de caminhão. Então, na primeira amostra, já tem uma amostra aqui, ao ele trabalhar, ao ele sair aqui do size, eu já consigo calcular o tempo. A dificuldade que a gente tem aqui é que eu preciso de algumas amostras para ter uma média boa. Notem que esta média é a mesma do que a gente usou na distribuição, no gráficozinho. Então, fizemos a mesma coisa que o gráfico fez, porém agora em forma de fórmula, em forma de cálculo. Enquanto no gráfico era só puxar os dados diretamente de um histograma. Então, é a mesma coisa, tanto o histograma quanto esta função criada dentro do AnyLogic. Mas é interessante a gente saber que é possível criar diversos tipos de equacionamento para calcular histogramas, calcular médias, entre vários outros formatos aqui dentro do nosso querido AnyLogic. Com isso, então, acabamos mais esse passo e no próximo passo nós vamos começar a animação. Vamos inserir a animação 2D logo depois do nosso intervalo. Fique com a gente, pessoal! Retornando então aqui para o nosso modelo, vamos agora colocar a animação 2D para ele. Primeiramente, vamos inserir aqui no cantinho todo o nosso ambiente produtivo. Vou vir em Presentation e vou colocar um retângulo representando, melhor dizendo, o nosso chão de fábrica, onde vai ser a mineradora. Então, vou colocá-lo aqui e vou alterar a cor dele para uma textura de areia. Com isso aqui tem como se fosse a área nossa na qual temos a mineração. Após colocar essa área, eu vou desenhar nesse processo produtivo por meio do Space Markup ou lá da nossa biblioteca de modelagem de processos, todos os pontos aos quais vão ser os nossos locais mesmo, os pontos que terão trabalho. Começando aqui os nossos pontos, vou começar primeiramente com um Point Node, que vai ser aqui o nosso nó de entrada, onde entram os caminhões do nosso modelo. Depois dele, vou colocar um Rectangle Node, que será onde o caminhão será carregado. Vou ampliar bastante, porque o nosso caminhão é bem grande. Vou até subir aqui. Aqui eu vou colocar o nó caminhão. E para o caminhão sair, também colocarei um Point Node, que será o nó de saída, só para ter um nome para ele. Conectando estes nós, só organizando aqui para melhorar a visualização, vou desenhar um caminho. Vou clicar 2 vezes sobre o caminho para abrir o editor gráfico e vai ter um caminho entre este ponto e a área do caminhão. E o segundo caminho será da área do caminhão para a saída. Notem que tem que estar vinculados. Então, aproximando, aqui temos o nó de entrada, o caminho entre o nó de entrada e o nó do caminhão. Notem que os dois estão com pontinhos verdes. O nó do caminhão, o caminho do nó do caminhão para o nó de saída, os dois verdes também. E aqui o nosso nó de saída. Então, criei cada um deles. Além disto, aqui dentro do nosso nó de caminhão, eu vou colocar um attractor. Basicamente, é um ímã que vai posicionar
a nossa figura, a nossa imagem do caminhão aqui dentro, senão ele vai colocar randomicamente ele em algum lugar. Então, clico, seguro e arrasto o Attractor, insiro ele aqui dentro do nosso nó de retângulo, virado realmente para lá. Vou colocar ele um pouquinho mais para o meio para melhorar. Então, o caminhão ficará nesta posição quando ele chegar no nosso processo produtivo. Continuando, na parte de baixo do nosso layout, eu vou construir a posição da nossa carregadeira. Começo com um nó retangular, que vai ser o estacionamento dela, que eu vou chamar nó de estacionamento. E vou colocar um segundo retângulo, que será aqui o nosso nó de carregamento. Um local onde ela vai parar para estar carregando o caminhãozinho que está aqui em cima. Então, esse vai ser o nó de carregamento. Conectando os dois, novamente, um caminho. Clico aqui no primeiro, clico no segundo, é por onde a nossa carregadeira vai andar. Aqui no local onde ela vai carregar o caminhão, eu também vou colocar um Attractor. Só que esse Attractor ele vai ficar virado para o caminhão, como se a empilhadeira ficasse na vertical, a carregadeira ficasse na vertical e o nosso caminhão na horizontal durante a animação. Após isso, eu vou vincular todos esses desenhos aqui no nosso bloco de fluxograma. Vou diminuir para a gente enxergar tudo e vamos inserir aqui o nosso bloco. Começando com a chegada. Chegam os nossos caminhões dentro do nosso ambiente e eles chegarão em um local específico. Então vamos clicar aqui no local dele, será um nó. E este nó será o nosso nó de entrada, que acabamos de criá-lo. Então é só acioná-lo aqui e quando chegar um caminhão, ele chegará neste nó de entrada. Já as carregadeiras, quando elas forem criadas no modelo, elas serão criadas em um local de home, uma casinha delas. Clico no mais e será no nó de estacionamento que elas serão criadas. Elas ficarão aqui paradinhas. Continuando o nosso modelo, indo para a nossa fila. Quando o caminhão chegar na fila, ele será atrelado à nossa carregadeira. Quando isso acontecer, eu vou pedir para ele enviar o recurso em conjunto. Então, os dois vão se encaminhar e ambos vão lá para o nó de carregamento. Será um nó que será um nó de carregamento. Além disso, vamos no próximo bloco, que é o bloco do nosso tempo. Aqui no size, só confirmando, estou enviando o recurso para o nó de carregamento. E não estou atrelando o recurso infinitamente com ele. Então, só o primeiro aqui marcado mesmo. Indo para o carregamento ocorrerá dentro aqui do nosso nó de caminhão. Vou retirar aqui a capacidade máxima, vou deixar a capacidade só de 1. E será no nó do caminhão, que é onde acontecerá o carregamento em si. Salvando o modelo, verificando se tem algum problema inicial, aparentemente não, a gente vai pedir para rodar o nosso modelo. Vamos ver se tudo vai funcionar. Nossa carregadeira apareceu aqui no nosso nó de estacionamento, ela ficou meio transversal, depois temos que colocar também um Attractor aqui para ela. Aumentando um pouquinho a velocidade para o caminhão chegar, o caminhão chega e a carregadeira já vem e já coloca o recurso dentro dele. Então já estou aqui no tempo de carregamento. Posterior ao tempo de carregamento, assim que ele finalizar, já está acabando aqui 28 segundos e por aí vai, a nossa carregadeira tende a voltar para a casinha dela. Então vamos ver se isso vai acontecer realmente. Já está acabando aqui o tempo. Assim que finalizar o carregamento do caminhão, ela volta para sua posição. Chegando o segundo caminhão, vamos apressar um pouquinho mais, a nossa carregadeira já vai até ele. Então, o único conserto que vamos fazer é aqui no nosso estacionamento, a carregadeira ficar organizada. Notem que já chegou mais caminhões. Então, antes de finalizarmos esse trecho,
quando a gente estiver aqui no estacionamento da carregadeira, eu também vou colocar um attractor para ela ficar organizada bem nesta posição. Quando a gente der play com esse novo attractor, ela ficará presa neste ímã, virado para a posição que a gente deseja. Note que agora ela já está organizadinha, virado para frente. Com isso, então, fizemos a animação 2D e o nosso próximo passo é fazer a animação 3D deste ambiente, melhorando um pouquinho, colocando alguns outros recursos, alguns outros elementos gráficos no nosso modelo. Após o intervalo, então, continuamos com a animação 3D. Começando a animação 3D, vou colocar primeiramente a nossa janela de animação. Vou puxar esse gráfico um pouquinho aqui para o canto, só para caber todos os elementos. Dentro aqui da nossa área de visualização. E aqui embaixo do ambiente 2D, eu vou lá em Presentation e vou colocar a janela 3D aqui para a nossa apresentação. Tudo que estiver aqui no 2D já transfere automaticamente aqui para o 3D, para essa janela. Caso a gente aperte o play só com a janela 3D, ele vai começar de uma posição padrão. Então ele começa aqui, nesta posição que a gente se encontra. Caso eu queira colocar uma câmera para indicar qual é a posição inicial, a gente pode. Note que o meu retângulo que eu coloquei ele ficou muito alto. Eu não alterei isso. E parece que os caminhões estão meio que dentro desse retângulo. Então temos que alterar esse valor também. Vamos começar então com a câmera. Clicando na câmera e arrastando ela aqui para esse ponto, eu posso dizer qual que vai ser a angulação que eu quero que comece a animação. Então, por exemplo, posso começar a animação por aqui. E ao clicar na janela 3D, em vez de colocar não especificada a câmera, eu posso puxá-la com o nome de câmera. E além disso, ao clicar aqui no nosso retângulo, eu vou alterar a altura dele apenas para 0.5. Vai ficar bem baixinho esse retângulo. Poderia zerar se eu quisesse, mas para aparecer alguma coisinha. Ao clicar no play, a gente vai ver agora que o chão que nós criamos vai ficar bem mais baixinho. Notem que ficou bem baixinho. E a câmera começou dessa posição, que foi a posição que eu pedi. Aumentando a velocidade, vai chegar o caminhão e a nossa carregadeira já vai lá para pertinho dele. Então já colocamos a câmera, já consertamos aqui o nosso chão, colocamos ele num espaço ok, numa altura padrão, e colocamos nossa área 3D. Para melhorar um pouquinho mais o modelo, podemos vir aqui nos objetos 3D e colocar alguns outros elementos, apenas para melhorar a visualização. Lembrando, para nós, o importante são os resultados que acontecem, mas para vender um projeto é relevante ter uma animação muito bem feita. O pessoal olha e compra a ideia sua das melhorias do projeto que você deseja. Vou, por exemplo, aqui em objetos 3D, colocar árvores. Vou pegar aqui uma miscelânea e vou colocar uma árvore qualquer aqui no meio. Colocando a árvore, ela vai aparecer aqui neste ambiente. Também vou colocar um tanque qualquer para a gente ter aqui no nosso modelo. Apenas para visualizar melhor o modelo produtivo. Qualquer outro objeto que vocês desejarem, pode estar colocando aqui à vontade. Clicando então no play para visualizar a animação, novamente a gente começa pela visualização da câmera, nós especificamos isso, e já temos aqui inclusive a nossa árvore. Posso rodar o modelo segurando o Scrum Lock, a bolinha do mouse, rodo ele da forma que desejar, posso aproximar, posso afastar. E com o botão normal do mouse eu ando pelo nosso modelo. Então com isso temos o nosso modelo da mineradora, no qual temos o caminhão da mineração, mas o caminhão que abastece esse caminhão e outros elementos que colocamos ao longo da animação. Com isso finalizamos o modelo e cabe a vocês melhorá-lo, buscar outras questões, outros elementos. Por exemplo, eu posso alterar a quantidade de carregadeiras.
que parece que isso está atrapalhando o processo produtivo, está demorando demais um caminhão. Talvez colocar 2 locais de carregamento, às vezes alterar na onde ficam cada um dos elementos, colocar outros elementos gráficos e por aí vai. Cabe a vocês até que ponto o nível de detalhamento é relevante neste modelo. Agradeço então a presença de todos, a atenção e fiquem conosco para os próximos vídeos a respeito de simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal!